Olá, eu me chamo Edivaldo Ramos Batista e hoje vamos falar sobre a área de uma superfície cilíndrica, especificamente do componente curricular da área da matemática. Vamos falar sobre o sólido geométrico, que é o cilindro, sobre a sua área. Primeiramente, eu vou falar para vocês os objetivos da aula, vou apresentar algumas coisas na TV, algumas coisas vou apresentar na lousa, certo? Objetivos da aula de hoje. A gente vai associar o cálculo da área de um cilindro reto com situações do cotidiano. Ok? Determinar e compreender a dedução da fórmula para calcular a área de um cilindro reto. Resolver situações e problemas envolvendo o cálculo da área de um cilindro reto. E relacionar e compreender a planificação de um cilindro. Então, todos esses conceitos vão ser baseados, para a gente compreender. Esses objetivos vão ser voltados para a gente compreender essa área da superfície cilíndrica. E primeiramente, antes de começar a falar um pouco sobre esses objetivos bem especificamente, a gente vai falar sobre esse primeiro aqui, que são situações do cotidiano. E quais situações do cotidiano vocês conseguem me dizer que vocês viram o cálculo da área de um cilindro? Eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente perceber isso, como que ele fica. Uma delas seria o cálculo da área de quanto de material que seria necessário para a gente entender o cálculo do cilindro, seria essa latinha aqui. Então a gente pode ver que ela tem o formato de cilindro, a gente tem a base dela, esse pote de leite. A área lateral dela também é em forma circular. Esse copo também tem a forma de um cilindro. E esse potinho também. São figuras do cotidiano da gente, do dia a dia, que a gente pode ver situações que otimizam a área e utilizam essa forma cilíndrica para o cálculo. Vamos aqui para frente para a gente ver o seguinte. Vamos ver na aula de hoje também a planificação de um cilindro. O que seria planificar? Seria mostrar essa figura em duas dimensões. Aí a gente poderia ver essa figura planificada. A gente teria as bases dela aqui expostas, e a área lateral, como que ela ficaria se eu abrisse esse cilindro? Ele ficaria na parte lateral essa forma de um retângulo, nas bases em forma de círculo, ok? Então, para a gente saber a área da superfície de um cilindro, que é o conteúdo de hoje, a gente vai fazer a dedução da área do círculo, que são dois círculos as bases, soma a multiplicação desses dois círculos, da área deles, mais a área desse retângulo da área total do cilindro, ok? Então a gente pode perceber aqui no cilindro que a gente tem a altura vezes a base, e essa base é o que? Quando a gente abre o cilindro, essa base aqui é própria comprimento da circunferência, é o próprio comprimento da circunferência, que seria isso aqui. E a gente vai ver mais pra frente. Aqui nesse exemplo, aqui eu vou trazer dois exemplos para vocês, esse primeiro e o último da aula de hoje. Aí, posteriormente, eu vou pôr uns quizzes para vocês fazerem. Esses exemplos que a gente vai resolver juntos. Ok? Aqui a gente tem o raio como 3 centímetros, assim, a gente vai planificar essa figura aqui, e a altura aqui do lado, e a base como sendo o próprio comprimento da circunferência. Ok? E se a gente fosse pensar nas coisas aqui passo a passo, como que elas ficariam? Olhem aqui, a gente tem as duas bases e a área lateral. Pensando aqui, qual que seria os conceitos necessários para a gente calcular a área da superfície cilíndrica? Primeiro, comprimento da circunferência, área do círculo, área do retângulo, e aí sim depois a gente pode falar sobre isso. Vamos resgatar aqui os conhecimentos prévios. Como que a gente chega então no comprimento da circunferência? Se comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro é igual ao raio, então a gente tem que o comprimento da circunferência é igual ao π. Diâmetro está dividindo, passo para o outro lado, multiplicando, vezes o diâmetro. E o que seria esse diâmetro mesmo? O diâmetro é o segmento de reta que parte desse ponto até esse outro ponto da circunferência. No caso, ele passa pelo raio, e esse segmento ele atravessa aqui, sendo que o diâmetro ele é duas vezes o raio,
Então, se eu pegar essa quantia de raio mais essa, que são iguais a propósito, vai dar o próprio diâmetro. Então, a gente pode sim escrever esse diâmetro em função do raio. Então, vai ficar o seguinte: comprimento da circunferência igual a π vezes 2 vezes o raio. Certo? A gente chegou aqui nessa formulazinha. Não se percam aí, que a gente vai seguir agora para a área do círculo. Depois a gente junta tudo e vê o que acontece. Área do círculo. Lembrando, área do círculo, πr ao quadrado, que a gente pode relembrar utilizando o πr ao quadrado, né? É igual à área do círculo. Área do retângulo, base vezes altura. Certo? Base vezes altura igual a área do retângulo. Só que essa base não é o próprio comprimento da circunferência, se eu abro ela. Então, o comprimento da circunferência, já achei aqui. O comprimento da circunferência é 2πr. Né? Então, seria a base 2πr vezes a altura. É igual à área do retângulo. Então, a área desse nosso retângulo, que é a própria área lateral do cilindro, é 2πr vezes a altura, igual à área do retângulo. Certo? Tendo por base esses conceitos, a gente chega na área da superfície do cilindro. Né? Pois as duas bases são em forma de círculo, então a gente teria a área do cilindro igual a 2πr ao quadrado, mais, qual que é a área lateral que a gente chegou aqui? A área lateral é exatamente essa aqui, esse retângulo, né? 2πrh. Certinho? Tendo aqui nos slides, a gente tem a mesma fórmula que a gente chegou, né? A dedução da mesma coisa. 2πr ao quadrado mais 2πrh. A gente usa esse nome 2πr para relembrar, para usar como lembrete, para dar um insight na gente e lembrar dessa fórmulazinha. Tá? Agora vamos para a prática. Na prática, eu coloquei o exercício aqui ó, como exemplo e aqui praticando. Tá? Mas é o mesmo exercício, tá? Para a gente praticar, depois eu pôr um quiz para vocês mesmos fazerem. Tá? Mas vamos olhar aqui. Ó. 2. 5 latas de refrigerante com forma cilíndrica são cobertas com papel em toda a sua superfície. Sabendo que os raios dessas latas medem 9 centímetros e todas têm altura de 15 centímetros, qual a área total de papel necessário para recobrir essas latas, usando o π como 3? A gente vai arredondar o π para 3 para ficar mais fácil de fazer as contas. Olhem aqui, ó. Então vamos identificar as informações. Uma das informações que a gente teria seria o formato, que é formato cilíndrico. Informações, são 5 latas, né? Então a gente vai calcular a área desse cilindro. Lá no final a gente vai multiplicar por 5, né? Porque são 5 cilindros, 5 latinhas em forma cilíndrica. Medidas da base. Qual que é a medida da base? 9 centímetros de raio, né? E qual que seria o cálculo para calcular a área total? A gente tem o π, tem o raio e tem a altura. Então a gente consegue fazer as contas, né? Vamos para a prática agora? Como que a gente vai achar? A área da base. São duas bases, então a gente vai multiplicar 2. Qual que é a fórmula para calcular a área da base? Olhem aqui, ó. O π é 3. E o raio, 9. 9 ao quadrado. Né? 2 vezes 3, 6. 9 ao quadrado, 81. 81 vezes 6, 486 centímetros quadrados. Tá? A área lateral, qual que seria então? A área lateral, a gente tem que a área lateral é 2πr vezes a altura, então a gente vai usar aqui, ó, 2 vezes o π, que é 3, vezes o raio, que é 9, vezes a altura, que é 15. Isso aqui vai dar quanto? 2 vezes 3, 6. Vezes 9, 54. 54 vezes 15, 810. Né? Então vai dar 810 centímetros ao quadrado. Né? Então qual que seria a área do cilindro? A área do cilindro de uma dessas latas seria a soma dessas duas áreas. A área das bases mais a área lateral. Né? Que está exposto aqui. Ó. 2 vezes a área das bases mais a área lateral. Então ficaria 486, que a gente já achou.
mais 810, que dá quanto? 1296, né? Confiram aí com o professor nos cálculos de vocês. Como são 5 latas, a gente já achou a área do cilindro. Então a gente tem que multiplicar por 5, né? Vai ficar 1296 vezes o 5, né? Que vai dar quanto? 6.480. Tá. 6.480 centímetros quadrados, né? Que está exposto aqui no slide, né? E aí, por fim, a gente tem uma resolução diferente aqui, né? Que é a mesma que o professor fez. A gente tem as coisas que a gente viu, que foi o cálculo da área da superfície de um cilindro reto, né? E as referências aí para vocês. Pessoal, lembrem-se das atividades que o professor deixou lá no quiz para vocês fazerem, tá? Não deixem de fazer. Vou mandar para vocês lá, para vocês fazerem até o dia previsto. Correto? Então essa foi a nossa aula de hoje. Até mais, né? Pratiquem.